Boa noite a todos, queridos e queridas, companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão planetária, espiritual e planetária. Tudo bem com vocês, meus queridos, minhas queridas? Então, hoje é dia 6 de julho de 2024 e nós vamos juntos dar continuidade à nossa jornada de libertação, cura e ascensão, através dos ensinamentos de um curso em milagres aqui diretamente do aeroporto do Panamá. Consegui arranjar um cantinho aqui para fazer o nosso vídeo, porque eu não quis deixar de fazer o nosso vídeo hoje, né? Para não perder a energia da lição do dia, né? Então começamos com a leitura da nossa lição do dia, que é a lição 187. Abençoo o mundo, pois abençoo a mim mesmo. Ninguém pode dar sem ter. De fato, dar é uma prova de ter. Já estabelecemos este ponto. Não é isso que parece ser difícil de acreditar. Ninguém pode duvidar de que primeiro é preciso possuir o que queres dar. É na segunda fase que o mundo e a verdadeira percepção divergem. Quando tens e dás, o mundo afirma que perdeste o que possuías. A verdade mantém que dar aumentará o que tens. Como isso é possível? Pois é certo que se deres uma coisa finita, os olhos do corpo não a perceberão como tua. No entanto, aprendemos que as coisas apenas representam os pensamentos que as fazem. E não te faltam provas de que quando dás ideias, tu as fortaleces na tua própria mente. Talvez a forma na qual o pensamento parece se manifestar se modifique ao ser dado, mas ele deve voltar àquele que dá. E a forma que toma não pode ser menos aceitável. Tem que ser mais aceitável. Em primeiro lugar, é preciso que as ideias pertençam a ti antes que as deis. Se quiseres salvar o mundo, primeiro aceita a salvação para ti mesmo. Mas não acreditarás que o tenhas feito até que vejas os milagres que ela traz a todos aqueles para quem olhas. Assim, a ideia de dar é esclarecida e torna-se significativa. Agora podes perceber que, ao dar, as tuas posses aumentam. Protege todas as coisas que valorizas através do ato de dá-las, e assim estarás certo de que jamais as perderás. Comprova-se através disso que o que pensaste não ter é teu. Mas não deis valor à forma das coisas, pois essa se modificará e se tornará irreconhecível com o tempo, por mais que tentes mantê-la a salvo. Nenhuma forma perdura. É o pensamento por trás da forma das coisas que vive imutavelmente. Dá com alegria, só assim podes ganhar. O pensamento permanece e cresce em força quando é reforçado ao ser dado. Os pensamentos estendem-se quando compartilhados, pois não podem ser perdidos. Não existem aqueles que dão e aqueles que recebem, no sentido que o mundo os concebe. Existe um que dá e retém, outro que também dará. E ambos não podem deixar de ganhar nessa troca, pois cada um terá o pensamento da forma que lhe for mais útil. O que ele parece perder é sempre algo que ele valorizará menos do que aquilo que certamente lhe será devolvido. Nunca esqueças de que só dás a ti mesmo. Aquele que compreende o significado de dar tem que rir da ideia do sacrifício. E não pode deixar de reconhecer as muitas formas que o sacrifício pode tomar. Ele também ri da dor e da perda, da doença e do sofrimento, da pobreza, da fome e da morte. Ele reconhece que o sacrifício permanece sendo a única ideia que está por trás de tudo isso. E, com o seu riso gentil, tudo é curado. Espero que vocês estejam me ouvindo. Uma vez reconhecida
A ilusão tem que desaparecer. Não aceites o sofrimento e removes o pensamento do sofrimento. A tua bênção repousa sobre todos os que sofrem, quando escolhes ver todo o sofrimento tal como é. O pensamento do sacrifício dá origem a todas as formas que o sofrimento parece tomar. E sacrifício é uma ideia tão louca que a sanidade a elimina imediatamente. Nunca acredites que podes sacrificar. Naquilo que tem qualquer valor, não há lugar para o sacrifício. Se o pensamento ocorre, a tua própria presença prova que surgiu o erro e que a correção tem que ser feita. A tua bênção o corrigirá. Dada a ti mesmo em primeiro lugar, agora é tua para que também a deis. Nenhuma forma de sacrifício e sofrimento pode durar muito diante da face daquele que perdoou e abençoou a si mesmo. Eu vim para cá crente que era um lugar excelente. Só que, pelo visto, eu estou exatamente do lado do alto-falante. Apenas isso, tá? Então, na hora que eu começar a ler o outro texto, aí eu interrompo se ela começar a falar, tá? Nunca acredites que pode sacrificar. Naquilo que tem qualquer valor, não há lugar para o sacrifício. Se o pensamento ocorre, a sua própria presença prova que surgiu o erro e que a correção tem que ser feita. A tua bênção o corrigirá. Dada a ti mesmo em primeiro lugar, agora é tua, para que também a deis. Nenhuma forma de sacrifício e sofrimento pode durar muito tempo diante da face daquele que perdoou e abençoou a si mesmo, tá? Então, a chave da lição é essa frase aqui. Só um minuto. A tua bênção o corrigirá, dada a ti mesmo. Você se abençoa em primeiro lugar. Agora é tua, para que também a deis, tá? Então nós estamos dando uma bênção, nós estamos abençoando. Portanto, a estamos recebendo. Os lírios que o teu irmão te oferece são colocados sobre o teu altar, junto com os lírios, né, que tu ofereces a ele, ao teu irmão. Quem poderia ter medo de contemplar tão bela santidade? A grande ilusão do medo de Deus se reduz a nada diante da pureza que contemplarás aqui. Não tenhas medo de olhar. A bem-aventurança que contemplarás afastará todo pensamento de forma, e no seu lugar deixará a dádiva perfeita para sempre, para que sempre aumente, seja sempre tua, para sempre ser dada. Então, para ser sempre dada. Então, afasta todo o pensamento de forma, e no lugar deixa o quê? Deixa o conteúdo, tá bom? Agora somos um em pensamento, pois o medo se foi. E aqui, diante do altar do único Deus, único Pai, único Criador e único pensamento, estamos juntos como um único Filho de Deus, não separados daquele que é a nossa fonte, e não estando distantes de nenhum irmão, que é parte do nosso ser uno, cuja inocência uniu-nos a todos em um só. Permanecemos em bem-aventurança e damos como recebemos. O nome de Deus está em nossos lábios. E ao olharmos para dentro, vemos a pureza do céu brilhar sobre o nosso reflexo do amor de nosso Pai. Agora somos abençoados e agora abençoamos o mundo. Queremos estender o que contemplamos, pois queremos vê-lo em toda parte. Queremos contemplá-lo brilhando com a graça de Deus em cada um. Não queremos que seja negado a nada daquilo que contemplamos. E para assegurarmos-nos de que essa santa visão é nossa,
nós a oferecemos a tudo o que vemos. Pois onde a virmos, ela nos será devolvida sob a forma de lírios, que podemos colocar sobre o nosso altar, fazendo dele um lar para a própria inocência, que habita em nós e nos oferece a sua santidade, como nossa. Esse texto é maravilhoso, né? Não sei se vocês gostam dele. Abençoo o mundo, pois abençoo a mim mesmo, né? Então, eu estou dando assim como recebo. Estou dando a mim mesmo e estou dando ao mundo, tá bom? Muito bem. Vamos então passar para a leitura do nosso livro-texto, para o comentário do nosso livro-texto, né? Deixa eu ajeitar esse telefone aqui. Lição 187, para ser lida no dia 6 de julho. Abençoo o mundo porque abençoo a mim mesmo. Uau. Propósito da lição: abençoar a si mesmo ao olhar para a pureza em você e então abençoar o mundo com essa mesma pureza, né? Dar ao mundo os lírios do perdão. Dar ao mundo os lírios do perdão. Ao dar ao mundo os lírios do perdão, você os encontra nesse altar dentro de si mesmo. E então você encontra esses lírios, você vê que esses lírios são retornados a você. Portanto, então, eles dispersam a sua crença de que dar é uma forma de sacrifício. Isto é, de que ao dar alguma coisa você está se sacrificando, você está ficando sem essa coisa, ok? Então, vou ler aqui o comentário, tá bom? Achamos fácil compreender que para darmos uma coisa, primeiro devemos tê-la. Isso é óbvio. Achamos mais difícil acreditar que dar, na verdade, aumenta aquilo que você tem. A chave para compreender isso, essa lição nos diz, está no fato de que as coisas representam apenas os pensamentos que as fazem. Para compreender como dar aquilo que nós temos aumenta aquilo que nós temos, então nós temos que começar a reconhecer que as coisas não são reais, que o que é real são os pensamentos por trás das coisas. Essa lição não está necessariamente dizendo que se eu der $100 a um irmão que esteja precisando desses $100, eu imediatamente receberei $200 em retorno de alguma outra fonte, né? Entretanto, está dizendo que quando eu dou $100, sabendo que o dinheiro é apenas uma ideia, eu estarei incrementando o pensamento que trouxe o dinheiro para mim em primeiro lugar. Portanto, fazer isso irá eventualmente resultar em mais dinheiro ou em mais riqueza e abundância de alguma forma. A forma pode ser identificada ou pode não ser identificada, tá? Aí ele cita o parágrafo 2, que eu vou ler para vocês em português. Talvez a forma na qual o pensamento parece se manifestar se modifique ao ser dado, mas ele deve voltar àquele que dá. E a forma que toma não pode ser menos aceitável, tem que ser mais aceitável. Não necessariamente a forma vai ser igual àquela forma a qual nós demos, ok? Muito bem, voltando ao texto. Em outras palavras,
O que nos é retornado é sempre maior do que aquilo que é retornado é sempre maior do que aquilo que é dado. Começamos a aprender que ao darmos as ideias diretamente, eu comecei a aprender que ao passar adiante, ao dar as minhas ideias diretamente, no meu grupo de estudos e nos meus escritos, né? Eu de fato vi que era verdade, que ao passar essas ideias adiante elas foram incrementadas em mim mesmo. Eu obtenho no mínimo tanto, talvez até mais, tanto benefício do que qualquer uma das pessoas que está recebendo de mim. Isso eu posso dizer que para mim é absolutamente verdade, né? Quanto mais eu gravo vídeo, quanto mais eu gravo material para esse canal, mais eu sinto que o ensinamento de um curso em milagres está sendo reforçado em mim, né? Até porque eu preciso me preparar para fazer os vídeos, eu preciso me preparar para fazer as lives, etc, né? Eu estou muito consciente de que eu estou abençoando o mundo, porque eu estou abençoando a mim mesmo. E eu estou fazendo isso em meu próprio benefício. Fica mais difícil quando se trata de coisas materiais. Não é tão fácil fazer a conexão de que o dinheiro é apenas uma ideia, ou que um livro é apenas uma ideia, ou que ele está falando aqui da fita cassete, né? Porque o livro é antigo, é apenas uma ideia, ou que um carro é apenas uma ideia. Eu aprendo aos pouquinhos. Eu dou revistas, né, boletins que me custam dinheiro, acreditando que isso será retornado para mim eventualmente. Eu dou horas do meu tempo ao grupo de estudos, acreditando que esse retorno virá. Eu ainda sinto que estou basicamente passando isso adiante, e que o retorno apenas começou. Eu penso que quando eu aprendo essa lição completamente, que quando eu aprender essa lição completamente, não será muito difícil abandonar a ideia de propriedade inteiramente e compartilhar tudo que eu possuo com qualquer pessoa que necessite disso. Mas eu ainda tenho um longo caminho para chegar nesse ponto. E então o próximo parágrafo é muito importante. E aí ele cita o parágrafo 3, que a gente vai reler aqui. Em primeiro lugar, é preciso que as ideias pertençam a ti, antes que as deis. Se quiseres salvar o mundo, primeiro aceita a salvação para ti mesmo. Mas não acreditarás que o tenhas feito até que vejas os milagres que ela traz a todos aqueles a quem olhas. Assim, a ideia de dar é esclarecida e torna-se significativa. Agora, podes perceber que, ao dar, as tuas posses aumentam. Voltamos ao texto. Para dar a salvação, eu primeiramente preciso aceitar a salvação para mim mesmo. Mas, para saber que eu tenho a salvação, eu preciso dar a salvação. E isso deve significar que eu devo começar dando antes que eu saiba que eu a tenho, a salvação. A dádiva de dar traz o conhecimento de que eu tenho a dádiva que eu dou. Então vejam isso, eu vou repetir a frase. A dádiva de dar me traz o conhecimento de que eu tenho a dádiva que eu dou. Ou como a minha professora de um curso em milagres falava, quando eu dou, eu me lembro de que eu tenho. A lição nos adverte para protegermos aquilo que temos dando. E nos adverte. Aí ele cita a linha do parágrafo 4. Mas não deis valor à forma das coisas. Não deis valor à forma das coisas. Porque, como eu sempre digo e repito para vocês,
assim como ele repete, o Dr. Kenneth repete, o curso é sobre o conteúdo e não sobre a forma, ok? Em outras palavras, você pode não obter de volta algo da mesma forma que aquilo que você deu tinha. Se eu dou a alguém $100 em dinheiro, eu posso receber uma dádiva de uma forma diferente. Como é que se diz aqui? Um radiogravador, né? Porque era da época. Um programa de computador. Uma onda de energia física ou o que quer que seja. Se eu dou um livro em particular, eu posso não receber algo dessa forma em particular novamente. E eu tenho que aprender a não valorizar a forma, mas valorizar o pensamento por trás da forma. É tolo valorizar as formas. Nenhuma forma dura, nenhuma forma dura. E aí ele cita a frase do parágrafo 5. O que ele parece perder é sempre algo que ele valorizará menos do que aquilo que certamente lhe será devolvido. Então o problema é que a gente sempre fica se concentrando no quê? Na forma, né? Cada dádiva que eu dou é sempre uma dádiva para mim mesmo. Eu nunca perco, eu ganho. E também ganha aquele que recebe a minha dádiva, o receptor, né? O recipiente da minha dádiva, especialmente se ele ou ela aprenderem comigo a dar novamente, ok? Então, quando a gente vê uma pessoa que é generosa, nós podemos aprender a ficar generosos também, né? A nos tornarmos pessoas generosas também, não é verdade? Aquele que compreende o significado de dar tem que rir da ideia do sacrifício e não pode deixar de reconhecer as muitas formas que o sacrifício pode tomar, ok? Eu tenho que fazer uma observação aqui sobre essa lição, tá? Temos que rir, porque não há tal coisa como um sacrifício. O que eu dou é dado a mim mesmo. Eu nunca perco, eu sempre ganho. Como isso pode ser chamado de sacrifício? Não é possível, correto? A lição claramente se aplica a todas as formas de doação e a todas as formas do sacrifício, entre aspas, incluindo a dor e a perda, a doença, o luto, o lamento, a pobreza, a fome e a morte. Quando eu deixo de lado um relacionamento na forma que eu pensava que eu queria, de acordo com essa lição, eu recebo alguma coisa que eu irei valorizar muito mais. Talvez eu possa aprender a aceitar a dádiva da autossuficiência, por enquanto. Mas eu vou terminar o vídeo, tá? Eu estou seguro de que eu estou seguro de que o mesmo será verdade se eu fizer outros sacrifícios, entre aspas. Equivocadamente, eu temo a perda. Se equivocadamente eu temo a perda, eu sentirei eu vou sentir essas coisas ausentes da minha vida. Não haverá perda, não haverá sacrifício. O que eu ganho excederá em muito essa aparente perda. E na realidade, eu não perco nada, exceto uma falsa identificação. Por exemplo, eu penso que eu obtenho uma certa satisfação e um conforto ao comer uma boa refeição. O prazer do sabor, o prazer de estar satisfeito. Eu falsamente identifico esses sentimentos com o objeto, a comida.
mas o prazer, a satisfação e o conforto são apenas ideias por trás da comida. Se eu dissociar a comida dessas ideias, eu não estarei abrindo mão dessas ideias. Eu estarei afirmando-as. Eu as estarei retendo e elas então aumentarão. Haverá prazer, haverá satisfação, haverá conforto sob outras formas, mais duradouras e mais generalizadas. Eu ganhei a forma geral, a ideia por trás, ao deixar de lado a identificação com aquela coisa específica, com as ideias específicas que eu associo com a comida. Olha que sensacional isso, né? No geral, passaremos por muitas interações de aparentes renúncias, digamos assim, aparentes sacrifícios, e vamos aprender que a coisa não é uma ideia, de que nenhuma forma em particular pode ser identificada com a ideia por trás dela. Nós vamos aprender eventualmente a não nos apegarmos à forma, mas a sempre não valorizarmos a forma, mas a sempre valorizarmos o pensamento, a ideia por trás da forma. Em última instância, seguiremos adiante, seguiremos para além da ideia de muitos diferentes pensamentos para vermos apenas um único pensamento. E aí ele coloca a palavra pensamento com a letra maiúscula, tá? O inocente Filho de Deus, o Cristo. Nós vemos que esse pensamento dentro de nós, e aí ele vai citar o parágrafo 11. Agora somos abençoados e agora abençoamos o mundo. Queremos entender o que contemplamos, pois queremos vê-lo em toda parte. Queremos contemplá-lo brilhando com a graça de Deus em cada um. Não queremos que seja negado a nada daquilo que contemplamos. E para assegurarmos-nos de que essa santa visão é nossa, nós a ofereceremos a tudo o que vemos. Pois, onde a virmos, ela nos será devolvida sob a forma de lírios, que podemos colocar sobre o nosso altar, fazendo dele um lar para a própria inocência, que habita em nós e nos oferece a sua santidade como nossa. Então, a proposta dessa lição é justamente isso. É nós nos lembrarmos que quando damos, lembramos que temos. E a cada vez mais, a cada momento mais, nós passarmos a nos identificarmos com o conteúdo que está por trás das coisas, a ideia que as está fabricando, e não com a coisa em si, né? Porque o significado que uma determinada coisa tem para mim é meu e apenas meu, né? É apenas meu. A uma pessoa que está do meu lado, ela pode dar um significado completamente diferente para algo que para mim é muito caro, né? Um livro, por exemplo, um determinado livro para mim, ele pode significar muito. Para uma outra pessoa, ele pode não significar nada, em absoluto, né? E essa lição, ela nos lembra de que nós precisamos é mais uma lição sobre a gente se lembrar de que nós precisamos nos identificar com o Cristo em nós, né? Com esse Filho de Deus, com esse ser que continua unido a Deus, o Filho de Deus perfeito, inteiro, completo, maravilhoso e isento de pecado. E que quando a gente faz isso, quando a gente consegue se identificar com esse ser eterno, imutável e invulnerável, que é o Cristo em nós, que é o Buda em nós, nós conseguimos efetivamente nos abençoar. E quando nós nos abençoamos, nós abençoamos o mundo, nós abençoamos o outro, nós abençoamos
tudo que tem de bom aí para ser abençoado. Que a gente começa a identificar, a se conectar com a essência do outro e não com a forma que ele está nos apresentando, tá? E eu acho que em alguma medida isso já deve estar começando a acontecer na vida de vocês. Tá bom, meus queridos? Eu vou ter que terminar o vídeo porque o meu embarque já começou. Eu espero que não tenha ficado muito ruim, vamos ver, amanhã eu vou olhar, tá bom? Então é exatamente isso que eu queria deixar para vocês hoje, tá bom? Um vídeo mais curto, infelizmente. Eu deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, com um beijo imenso e, se Deus quiser, nós nos vemos novamente amanhã. Boa noite.